Oração. Capítulo 7. Oração e obediência. Orem e trabalhem. Não nos devemos sentar esperando calmamente a opressão e a tribulação e cruzar os braços, nada fazendo para evitar o mal. Que os nossos clamores unidos sejam enviados ao céu. Orem e trabalhem, trabalhem e orem. Mas que ninguém haja precipitadamente. Aprendam como nunca antes que devem ser mansos e humildes de coração. Devemos orar, trabalhar e crer. O Senhor é a nossa eficácia. Terão de debater-se com dificuldades, carregar fardos, dar conselhos, planear e executar, olhando constantemente para Deus em busca de ajuda. Orem e trabalhem. Trabalhem e orem. Como alunos na escola de Cristo, aprendam de Jesus. A oração é o plano do céu para alcançar sucesso contra o pecado. Há muitos que, embora esforçando-se por obedecer aos mandamentos de Deus, têm pouca paz e pouca alegria. Esta lacuna na sua experiência é o resultado de não exercitarem a fé. Andam como numa terra salgada, num deserto seco. Pedem pouco quando podiam pedir muito, pois não há limite para as promessas de Deus. Essas pessoas não representam corretamente a santificação que provém da obediência à verdade. O Senhor gostaria que todos os seus filhos e filhas fossem felizes, cheios de paz e obedientes. Através do exercício da fé, o crente entra na posse destas bênçãos. Através da fé, cada deficiência de caráter pode ser preenchida, cada impureza purificada, cada falta corrigida, cada excelência desenvolvida. A oração é o meio ordenado pelo céu para se alcançar o sucesso no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé realizarão na alma do suplicante tudo aquilo por que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento cristão, sabedoria e força para fazer a sua obra e qualquer dom que ele prometeu. E a promessa é: recebereis. As tentações diárias fazem da oração uma necessidade. A força adquirida na oração a Deus, unida com o esforço individual para treinar a mente na ponderação e no cuidado, prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz sob todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam. As tentações a que estamos diariamente expostos fazem da oração uma necessidade. De modo que possamos estar guardados pelo poder de Deus através da oração. Os desejos da mente devem ascender continuamente em oração silenciosa, pedindo ajuda, luz, força, conhecimento. Mas a reflexão e a oração não podem tomar o lugar do aproveitamento fervoroso e fiel do tempo. O trabalho e a oração são ambos necessários para o aperfeiçoamento do caráter cristão. A oração diária transforma os erros em vitórias. Se alguém que comunga diariamente com Deus sai da senda, se deixa por um momento de olhar fixamente para Jesus, isso não acontece porque peca voluntariamente, pois quando vê o seu erro, ele volta-se de novo e fixa os seus olhos em Jesus, e o fato de que errou não o torna menos querido ao coração de Deus. Sabe que tem comunhão com o Salvador, e quando reprovado pelo seu erro em alguma questão de juízo decisório, não caminha de mau humor queixando-se de Deus, mas transforma o erro numa vitória. Aprende uma lição com as palavras do Mestre e acautela-se para que não seja de novo enganado. Cristo é um intermediário de oração entre nós e Deus. Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem. Ele prometeu-nos a sua intercessão pessoal. Coloca toda a virtude da sua justiça do lado do suplicante. Pleiteia pelo homem e o homem, necessitado de ajuda divina, pleiteia por si mesmo na presença de Deus, usando a influência daquele que deu a sua vida pela vida do mundo. Ao reconhecermos perante Deus o nosso apreço pelos méritos de Cristo, as nossas intercessões são perfumadas. Ao nos aproximarmos de Deus através da virtude dos méritos do Redentor,
Cristo coloca-nos junto dele, rodeando-nos com o seu braço humano, enquanto seu braço divino agarra o trono do infinito. Coloca os seus méritos como incenso suave no incensário entre as nossas mãos, de modo a encorajar as nossas petições. Ele promete ouvir e responder às nossas súplicas. Sim, Cristo tornou-se no intermediário da oração entre o homem e Deus. Também se tornou no intermediário das bênçãos entre Deus e o homem. Uniu a divindade com a humanidade. Os homens devem cooperar com ele para a salvação de sua alma e depois realizar esforços fervorosos e perseverantes para salvar aqueles que estão prestes a morrer. Tal como o sumo sacerdote aspergia sangue quente sobre o propiciatório, enquanto a fragrante nuvem de incenso ascendia perante Deus, também enquanto confessamos os nossos pecados e pleiteamos a eficácia do sangue expiatório de Cristo, as nossas orações devem ascender ao céu, perfumadas com os méritos do caráter do nosso Salvador. Apesar da nossa indignidade, devemos lembrar-nos de que há um que pode retirar o pecado e que está disposto a salvar o pecador e ansioso por o fazer. Com o seu próprio sangue, ele pagou a penalidade de todos os praticantes do mal. Ele removerá cada pecado reconhecido perante Deus com um coração contrito. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. As orações não servem de nada se houver iniquidade deliberada no coração. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Cristo diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. De que valem as vossas orações enquanto mantêm a iniquidade no vosso coração? A não ser que façam uma mudança completa, ficarão dentro em pouco cansados da reprovação, como ficaram os filhos de Israel, e como eles apostatarão de Deus. Alguns de vós por palavras aceitam a reprovação, mas não a aceitam de coração. Continuam no mesmo procedimento, com a diferença de que agora estão menos suscetíveis à influência do Espírito de Deus, tornando-se cada vez mais cegos, tendo menos sabedoria, menos autodomínio, menos poder moral e menos zelo e prazer nas práticas religiosas. E a não ser que se convertam, acabarão por perder inteiramente a vossa ligação a Deus. Não fizeram mudanças decisivas na vossa vida quando veio a reprovação, porque não viram nem perceberam os vossos defeitos de caráter e o grande contraste entre a vossa vida e a vida de Cristo. Foi a vossa política colocarem-se numa posição em que não perdessem inteiramente a confiança dos vossos irmãos. A oração não substitui a obediência. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus, e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amais, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, versos 15 e 21. Aqueles que apresentam as suas petições a Deus, reclamando a sua promessa, ao mesmo tempo que não satisfazem as condições, insultam Jeová. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, mas não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor a Ele. Muitos estão a desperdiçar a condição de aceitação junto do Pai. Necessitamos de examinar atentamente o ato de confiança sob o qual nos aproximamos de Deus. Se somos desobedientes, trazemos ao Senhor uma nota de crédito para ser transformada em dinheiro quando não preenchemos as condições que a tornariam pagável a nós. Apresentamos a Deus as suas promessas e pedimos-lhe que as cumpra quando, se o fizesse, ele desonraria o seu próprio nome. A promessa é: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, verso 7. E João declara: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz:
eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João 2, versos de 3 a 5. Devemos crer que Deus ouve e depois viver as nossas orações. Crianças e jovens podem vir a Jesus com seus fardos e com as suas perplexidades, e saber que Ele respeitará os apelos que lhe fazem e que lhes dará exatamente as coisas de que necessitam. Sejam fervorosos, sejam resolutos. Apresentem a promessa de Deus e depois creiam sem sombra de dúvida. Não esperem sentir emoções especiais antes de pensarem que o Senhor responde. Não definam algum modo particular em que o Senhor deve atuar em vosso favor antes de crerem que recebem as coisas que lhe pedem, mas confiem na sua palavra e deixem toda a questão nas mãos de Deus, que com a fé plena de que a vossa oração será honrada e de que a resposta virá no exato momento e no modo exato que o vosso Pai Celestial considera ser para o vosso bem, e depois vivam as vossas orações. Andem humildemente e continuem a avançar. Orem por graça para resistirem à tentação. Na vida cotidiana encontrarão surpresas, desapontamentos e tentações súbitos. O que diz a palavra? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Olhem para Jesus em todos os tempos e em todos os lugares, oferecendo uma oração silenciosa provinda de um coração sincero, para que possam saber como fazer a sua vontade. Depois, quando o inimigo vem com o ímpeto de uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um estandarte em vosso favor contra o inimigo. Quando estão prestes a ceder, a perder a paciência e o autodomínio, a serem duros e denunciadores, encontrarem defeitos e a acusarem, este é o momento para que enviem ao céu a oração. Ajuda-me, ó Deus, a resistir à tentação, a expulsar do meu coração toda a amargura, cólera e calúnia. Dá-me a tua mansidão, a tua humildade, a tua paciência e o teu amor. Não me deixes desonrar o meu Redentor, interpretar mal as palavras e os motivos da minha mulher, dos meus filhos e dos meus irmãos e irmãs na fé. Ajuda-me para que possa ser bondoso, compassivo, de coração sensível, perdoador. Ajuda-me a ser um verdadeiro senhor da casa no meu lar e representar o caráter de Cristo perante os outros. Sabemos que os perigos e as tentações que assaltam os jovens no tempo presente não são poucos nem pequenos. Vivemos numa era em que resistir ao mal exige vigilância e oração constantes. A preciosa palavra de Deus é o padrão para a juventude que quer ser leal ao Rei do céu. Que estudem as Escrituras, que memorizem texto após texto e adquiram um conhecimento do que o Senhor disse. E quando em provação, que os jovens abram a palavra de Deus diante de si e com coração humilde e com fé, procurem no Senhor sabedoria para descobrirem o seu caminho e obterem força para caminhar nele. Que os nossos jovens façam guerra a cada hábito que implica o menor perigo de desviar a alma do dever e da devoção. Que tenham períodos de oração definidos, nunca os negligenciando sempre que possível. Se saírem para trabalhar mantendo os maus hábitos que tinham sido acalentados antes de terem professado comunhão com Cristo, rapidamente se tornarão vítimas fáceis das artimanhas de Satanás. Mas armados com a palavra de Deus, tendo-a entesourado no coração e na mente, avançarão incólumes diante de todos os ataques dos inimigos de Deus ou do homem.